programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso companheiro, produtor desse programa, Saulinho Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo a todos pelo carinho da audiência e pedindo ao Pai Maior que os abençoe, os ilumine e proteja no caminho da vida. Muito bom. Também conosco aqui, como sempre, nosso querido amigo, companheiro de muitos anos, né, Joel Vaz, que, além de tudo, prepara uma agendinha luminosa aqui para ajudar a gente no nosso caminho. Então, Joel. A luz de Jesus no coração de todos e a paz no lar se fará. Meus amigos queridos, amanhã, dia 14, às 18 horas, a gente já tocou nisso no programa passado, a doutora Marlene Nobre realizará uma conferência na Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, na Rua General Justo, 365, 7º andar, que fica bem ali no centro do Rio. Este evento acontece, é um encontro da ANES, e que se desenvolve ao longo de todo o mês de agosto. O tema da conferência é Medicina e Espiritismo. Não confundir com medicina espírita. Pode falar? Joel, foi tanta gente querendo participar, que tiveram que suprimir. Só médicos vão participar. E outra coisa importante, o único caso em que anteriormente um espírita participou disso foi Dr. Bezerra de Menezes. Aí está a grandeza dessa senhora, dessa doutora Marlene, com a qual nós temos o privilégio de conviver. Eu também. É um amor incrível. Há quase 30 anos foi fundado em Itaperuna, aqui no Rio de Janeiro, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, já que falamos dele, e que fica ali na Rua Silva Jardim, 1656. Ali perto, naquele bairrinho do Marechal Castelo Branco, por ali. E para comemorar essa data está sendo realizado o 7º ciclo de palestras. Qual é o tema? 150 anos do Evangelho segundo a doutrina espírita. Maravilha. Eventos maravilhosos que também vão se prolongar por todo o mês, vão se encharcar do Evangelho, que é riquíssimo. É claro. Eu queria, ou Suzuki, ou os companheiros espíritas que saibam o endereço do Vanir Cássia. Ele é um palestrante espírita maravilhoso, que ele é músico também, então ele entremeia a palestra dele com números musicais. É muito interessante, porque eu tenho tido muitos pedidos de apresentação desse nosso querido confrade. Qual é o nome dele? O nome dele é Vanir Cássia. Ele é bastante conhecido no interior de São Paulo. Muito. E agora o pessoal do Rio de Janeiro tem me pedido muito contato com ele. Excelente, ele tem inclusive material gravado, eu acho que nós podemos localizar esse endereço para você. Maravilha. O Instituto de Cultura Espírita tem tudo. Você, meu companheiro, minha companheira do Ideal Espírita, já conhece a Associação Médico Espírita de São Paulo? A ANES realiza congressos, simpósios, jornadas, eventos maravilhosos de cultura da ciência e da doutrina espírita, que revela os aspectos mais evidentes, mais belos desse código ético e moral que está inserido no Pentateuco kardeciano, que é a realidade da doutrina espírita. Desde 30 de março de 1968, a data da sua fundação, que foi feita lá na biblioteca do Hospital São Lucas de São Paulo, sob as bênçãos de Bezerra de Menezes, outra vez, e Batuíra, como eles costumam afirmar, revezam-se dezenas de médicos de renome para estudar e divulgar a doutrina espírita como viga mestra da formação da nova sociedade brasileira, que é coração do mundo, a pátria do Evangelho. Fica na Rua Padre Severiano Júnior, 323, primeiro andar, ali na Vila Guarani, em São Paulo. Eu quero lembrar que hoje à noite, no Teatro Vanucci, o Cláudio Conte estará fazendo uma palestra belíssima. Eu espero todos vocês. E não percam
um espetáculo maravilhoso. Às terças e quartas-feiras, o Julgamento do Paranormal. Muito bem. Julgamento Paranormal, terça-feira, 9 horas da noite, né? E quarta-feira, às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde. Vale a pena, Perfeito. vale a pena. Eu li esse texto, né? Muito bom. Pois é. Aliás, você também está lá, né? De alguma sorte, né? Temos uma participação. Propaganda aí. Mas vale a pena, vale a pena. Vale a O nosso pena. Jorge Queiroz caprichou muito. E é interessante, inclusive a nossa participação é interessante porque eu não estou ao vivo, mas estou lá. Pois E é. tem uma interseção com Virtual. Virtual. Bom. Mas vale a pena, que é uma temática muito nossa, né? É muito nossa. Bem, e muito bem trabalhada pelo nosso querido Jorge Queiroz. Mas aqui, Sari, nós temos algumas questõezinhas para você. Está pensando o quê? Né? Vamos trabalhar. Aqui a nossa Luzia de Lima, lá de Nova Iguaçu, ela pergunta: Sari, a alma também repousa durante o sono? Algumas estão dormindo há muito tempo. Há muito tempo, né? Mas vamos lá. Olha, minha ouvinte, em O Livro dos Espíritos, nas questões 401 e 402, Kardec enfaticamente ensina que o espírito jamais está inativo e que durante o sono a alma não repousa com o corpo. Apenas os laços que a unem ao corpo ficam como que afrouxados, permitindo que ela se lance pelo espaço e entre em relação mais direta com os outros espíritos, quer eles estejam encarnados ou não. Isso significa que durante o sono ocorre a emancipação da alma, ou seja, seu desprendimento relativo do corpo, ao qual continua vinculada apenas por um fino cordão fluídico, que é o cordão prateado. Nós já fizemos várias referências a isso aqui. Ao adquirir a liberdade provisória, o espírito entra em atividade que se diversifica de acordo com a sua evolução, realizando seus desejos e procurando suas afinidades. As atividades do espírito durante esse estado de emancipação produzem o que chamamos de sonho. Por isso, os guias espirituais ensinam que o sonho é a prova da liberdade do espírito durante o sono. Então, fica bem claro que o corpo, por sua natureza material, ele precisa do sono reparador para se recompor. Mas o espírito não precisa descanso, considerando a sua própria natureza e podendo agir de forma independente. Ele não recebe a força da gravidade, vai sobre ele, tudo, essas coisas assim, né? Então, realmente, é isso mesmo que diz a nossa doutrina. Mas a nossa irmã nos enviou outra pergunta, sabe? O que são sonos psicológicos? Olha, ainda, aproveitando, porque o Livro dos Espíritos é o grande manancial nosso, né, de informações, ainda no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar na questão 405 a conceituação de sono psicológico, como sendo aquele em que o espírito vê o que deseja, seguindo ao seu encontro. Só uma rápida explicação do que o espírito vê vai ao encontro, ou seja, ele vê aquilo que ele deseja. Muitas vezes nós temos um grande desejo de alguma coisa. Ou é a saúde de um ente querido, ou é ganhar um dinheiro na loteria, aí seria uma questão material, mas eu estou falando que cada pessoa tem o seu desejo dentro ou não da sua maior ou menor faixa de egoísmo. Mas acontece que tem um desejo. Então, isso nos acompanha, e quando nós dormimos, durante o sono, há uma espécie de um ciclo psicológico, um ciclo mental, que traz à tona aquelas coisas que foram delineadas, pensadas pelo espírito durante o dia. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim: tive um sonho estranho, sonhei com tal coisa assim, assim. Aí a gente pergunta assim: você está preocupado com alguma coisa? Tem alguma coisa que está te trazendo assim preocupações, etc.? Porque essas coisas refluem na hora do sono, né? Então, os espíritos orientadores, eles observam que é preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria.
e que, por consequência, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas. E assim, resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso dá-se o nome de efeito da imaginação. Então, na verdade, a imaginação ela é a grande diretriz dos sonhos, muitas vezes, né? Então, se eu tive um sonho ruim, ou Deus me livre, sonhei com o meu chefe, coisas desse tipo, assim, né? Que são recorrências das preocupações, né? Sempre que uma ideia nos preocupa, né, fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Esse tipo de sonho, portanto, tem a sua origem no estado psicológico da pessoa que, estando com a mente menos presa à matéria, ela continua a sofrer a influência da própria personalidade. Freud estudou bastante essa questão, né, dos sonhos. Jung, né? Então, esse é um estudo bastante complexo, né? Mas mostra muito claramente isso que a Sari acabou de falar. Ou seja, há sonhos que são sonhos espirituais, né? O espírito sonhando lá. E há outros sonhos que são reflexos daquilo que a pessoa quer, sente, pensa e acredita. É verdade. Essas coisas assim, né? Muito bom. Mas há uma terceira questão que a nossa irmãzinha coloca aí. Como o Espiritismo explica o desdobramento do espírito? Olha, o desdobramento ele é a emancipação da alma por completo. Veja bem, emancipação completa não é a mesma coisa que separação da alma do corpo, que nesse caso é a desencarnação. Então, comumente se diz que desdobramento é a projeção do espírito que se separa do corpo físico, ao qual se mantém ligado, como já falei na outra pergunta, né, apenas pelo cordão prateado. Esse desdobramento também é conhecido como viagem fora do corpo, ou projeção da consciência, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, né, André Luiz cita o desdobramento como um fenômeno mediúnico, com várias nuances, mas principalmente voltado para a ajuda aos necessitados. E nesse caso, o espírito do médium se desdobra e vai participar de grupos de benfeitores em apoio àqueles que estão precisando de ajuda. Também vale a pena citar Alexander Aksakov, em seu livro Animismo e Espiritismo. Esse livro é muito interessante, viu? Onde é relatado o caso de uma professora que por inúmeras vezes foi vista simultaneamente em 2 lugares diferentes. Nós temos também, na história do cristianismo, né, existem interessantes relatos sobre casos confirmados de desdobramentos ocorridos, como, por exemplo, no caso de Santo Antônio de Pádua, e bem como relatos bíblicos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Nós vamos ver na Bíblia, ela é muito precisa nos relatos, por exemplo, de desdobramento. No Velho Testamento, aqueles reis que ficavam na preocupação da conquista, das próximas batalhas, aquelas coisas todas, vinham, eles sempre em sono, né, se desdobravam para então ter um colóquio com que eram os profetas, né, para conversar e receber uma orientação, etc. Santo Antônio de Pádua, por exemplo, ele fazia, no caso dele, chegava até aquilo que se chama bilocação. Ele pura e simplesmente, até um caso muito interessante sobre ele, em que ele foi atender um compromisso, e quando chegou lá no compromisso onde ele estava, que era distante assim, ele se lembrou de que ele tinha que estar em outro lugar naquela mesma hora, mas era uma coisa que ele preferiu ir atender um doente. Então ele entrou em oração e ele continuou lá atendendo aquele doente, e lá no outro lugar onde ele tinha que estar, ele foi lá recebido, ele fez oração, tal, todo mundo. Então isso foi documentado, foi falado, né? Então isso faz parte dos valores, né, do Santo Antônio de Pádua. Tem um caso parecido com Eurípides Massanufo, comprovado que ele esteve em 2 lugares ao mesmo tempo, Exatamente. fazendo um parto. Exatamente isso aí.
É verdade. Muito bem, meus amigos. Chegamos então ao final desse nosso bloco. Agradecemos muito pela atenção e retornamos no próximo programa, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Revista Cultura Espírita, agosto 2014. Artigo central: Os animais na trilha da evolução. Irvênia Prada. Pelos caminhos da educação. Breve reflexão sobre nós e os animais. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência. O espaço e o tempo conectados pela teoria da relatividade. Cláudio Zanata. Entrevistado de agosto: Jorge André dos Santos. Crônicas de família. Ana Guimarães. Outono da vida. Destaque para o centenário de Jaime Hollenberg de Lima no Lar Fabiano de Cristo. No acervo do ICEB, História da Filosofia, Professor Newton de Barros. No Encontro com Jesus, uma obra toda espiritual, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Teresa Costa, A Ética Humana para com os Animais. Revista Cultura Espírita. Pai. Meus amigos, como o mês de agosto é dedicado aos pais, trazemos mais uma mensagem alusiva a esse tema. É uma mensagem de autoria de Silva Smith e tem para título Meu Querido Pai. Vejamos o texto. Meu querido pai, eu sei que você gostaria que houvesse um jeito de fazer-me enxergar a vida através dos seus olhos, bem mais experientes, para poupar-me de tropeçar pelo caminho. Meu querido pai, eu sei que você gostaria de ter as costas mais largas para carregar também os meus fardos, para aliviar-me de pesos. Eu sei que às vezes o mundo é cruel e que viver nele pode ser uma árdua tarefa. Pai, eu sei também que você gostaria de construir um mundo onde só houvesse o melhor para mim e onde o tempo não fosse tão curto para aprendermos a vida, onde não houvesse pessoas capazes de ferir-me, onde eu pudesse apenas brincar de viver. Eu sei que você gostaria de dar-me esse presente. Pai, eu sei da tristeza que você sente por não poder impedir que eu sofra, que eu fique doente, que abusem de mim, que os perigos me rondem e que a fé se desfaça em meu coração. Sei das cicatrizes que você carrega, provocadas por ferimentos que já me atingiram no passado. Sei das suas angústias e sobressaltos quando algo ameaça o meu tempo presente. Sei das suas vontades e ansiedades voltadas para o meu futuro. Ah, Pai, que maravilhoso futuro você gostaria que eu vivesse. Eu sei disso, Pai. E por saber tanto, eu lhe peço, ouça-me. Se dores eu sofri, maiores elas teriam sido sem a sua presença. Se em pedras muitas vezes eu tropeço e caio, lembro-me que foi você quem me ensinou a levantar. Quando olho para o futuro e sinto medo, ele se vai, assim que eu recorro à fé que você plantou em mim. Agradeço a Deus por ter escolhido você para orientar os meus passos. Obrigado, Pai, pois foi com você que aprendi que quando a jornada se torna difícil, Deus nos toma nos braços. Acalme o seu coração, porque Deus está sempre conosco. Basta
que procuremos estar com Ele. Meus amigos, lembramos que este texto está em PPS na página do ICEB, Instituto de Cultura Espírita, no endereço www.portaliceb.org.br. Aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Revista Cultura Espírita, agosto 2014. Artigo central: Os animais na trilha da evolução. Irvênia Prada. Pelos caminhos da educação. Breve reflexão sobre nós e os animais. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência. O espaço e o tempo conectados pela teoria da relatividade. Cláudio Zanata. Entrevistado de agosto: Jorge André dos Santos. Crônicas de família. Ana Guimarães, Outono da Vida. Destaque para o centenário de Jaime Hollenberg de Lima no Lar Fabiano de Cristo. No acervo do ICEB, História da Filosofia, Professor Newton de Barros. No Encontro com Jesus, uma obra toda espiritual, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Teresa Costa, A Ética Humana para com os Animais. Revista Cultura Espírita. Pai. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. No nosso ICEB, no próximo sábado, teremos na parte da manhã o estudo com Silvio Portugal, Doutrina Espírita, que vai de 8h30 às 10 horas, e o estudo da mediunidade de 10 horas até o meio-dia. O Esperanto Básico 1, de 9h30 às 11 horas, com Altamiro Rocha, e Esperanto Básico 2, de 11 horas até o meio-dia, com o professor Altamiro Rocha, colaboradores do nosso Instituto de Cultura Espírita há muitos anos. Profitentes, sempre buscando a divulgação e buscando entender esta relação com a doutrina, a mediunidade e o Esperanto como esta forma muito oportuna, bem-vinda, maravilhosa, de nos comunicar estudando o Espiritismo. Neste próximo sábado, não teremos a atividade de 1h30 da tarde. Então, eu, Neandertal Alves, estarei às 2 horas da tarde estudando no nosso ICEB e expondo para você, na cadeira Doutrina Espírita, uma nova ordem social, o tema Saber, Poder, Querer e Dever. Então estaremos juntos no próximo sábado, 2 horas da tarde, no nosso ICEB, com o tema Saber, Poder, Querer e Dever. Estaremos lá, Neandertal Alves. Convido você para estudarmos juntos esta visão que complementa, que fecha, na proposta da diretoria do nosso ICEB, as 4 aulas que estivemos juntos no primeiro semestre, que agora estaremos fechando o nosso cronograma de estudos no nosso ICEB. O destaque da revista Cultura Espírita vai para Ana Guimarães, Crônicas de Família. E o tema Outono da Vida. Presta atenção à delicadeza poética da nossa Ana Guimarães. A cor da vida. Sim, acredito que sim, é a cor da morte. Entretanto, como a morte é apenas um estacato entre 2 expressões de uma mesma vida, podemos observar que, encontrando-se a consciência tranquila, o trânsito é feito
sem agonias demoradas. É apenas o cerrar de um livro, em cujas páginas gravamos os atos de mais uma existência. Amigos, aos que se encontram no outono da vida, não é hora de se pensar na morte, mas sim na vida. Vida abundante, que se estende além fronteiras da nossa imaginação e que é real, tão real quanto são ilusórias as paixões que alimentamos. Acabou a estação do outono? Estamos na fase hibernal, que é tão bonita quanto a que fundou. Aproveitemo-la, transformando-a numa primavera como o calorzinho do verão, aonde vamos construindo os alicerces para uma vida melhor. É impressionante percebermos que esta visão poética da Ana nos convida a esta consciência que devemos ter de que o dia do retorno ao plano espiritual sem o corpo ou definitivamente, através do chamado fenômeno da morte, todos os enfrentaremos. Todos nós enfrentaremos o nosso momento de deixar o corpo físico. E ela nos traz a visão espírita, a visão da vida. Porque deixar o corpo, no convite à reflexão da Ana Guimarães, é simplesmente virar uma página, fechar aquele livro, naquela personalidade, naquela vida, continuando que somos imortais, a vida plena do espírito. Logicamente, descansando, aproveitando, estudando, refazendo apontamentos, estruturando psiquicamente para a próxima volta ao cenário terreno. Então, como disse Ana Guimarães, aproveitemos a vida, construindo o alicerce para uma vida cada vez melhor. O portal do ICEB está sendo todo reformado, preparado para novos desafios, uma nova vida, um novo portal, o nosso portal ICEB, www.portaliceb.org.br. Até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, agosto 2014. Artigo central: Os animais na trilha da evolução. Irvênia Prada. Pelos caminhos da educação. Breve reflexão sobre nós e os animais. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência. O espaço e o tempo conectados pela teoria da relatividade. Cláudio Zanata. Entrevistado de agosto. Jorge André dos Santos. Crônicas de família. Ana Guimarães. Outono da vida. Destaque para o centenário de Jaime Hollenberg de Lima no Lar Fabiano de Cristo. No acervo do ICEB, História da Filosofia, professor Newton de Barros. No Encontro com Jesus, uma obra toda espiritual, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Teresa Costa, a ética humana para com os animais. Revista Cultura Espírita. Pai. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas.
Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.